O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. De tantas opções de pregações que a gente tem neste dia, e falar da Virgem Maria é sempre motivador, de modo que a gente pode falar bastante da Virgem Maria e ainda assim não estaremos falando o suficiente, porque existe muita coisa que se pode falar da Mãe de Deus. Eu quero recordar com vocês 3 fatos que, para nós, aqui no Brasil, e sobretudo por termos Nossa Senhora Aparecida como nossa padroeira, são fatos que a gente não deve esquecer. São 3 fatos muito singelos, mas que estão inseridos diretamente na história. Na história, desde daquele momento em que a imagem foi encontrada, os milagres que aconteceram e todas as coisas maravilhosas que nós testemunhamos. O primeiro foi a libertação daquele escravo que estava sendo perseguido. Ele fugiu do seu senhor e estava sendo perseguido, e quando o encontrasse, o capataz recebeu ordem de matar aquele escravo que havia fugido. E ele ele suplica a Nossa Senhora que o livrasse, que não deixasse ele passar por aquele momento. O capataz o encontra, chega a dar nele umas chicotadas, mas não faz nada. Leva ele de volta e depois ele consegue a liberdade. Este foi um primeiro sinal
depois do encontro da imagem e depois da pesca milagrosa dos 3 pescadores, esse é um primeiro sinal, né, que nos faz, e por detrás deste sinal, tem um grande ensinamento. Eu vou tirar esse negócio. Por detrás deste sinal tem um grande ensinamento de Deus para nós, né? Porque muitas vezes também nós fixamos a nossa vida, nós nos tornamos escravos de certas situações. E que muitas vezes são escravidões que nós mesmos criamos, né? E destas escravidões e das outras escravidões que não são criadas por nós, Deus nos liberta, por intercessão da Virgem Maria. Da escravidão dos homens e, sobretudo, da escravidão do demônio. Por intercessão da Virgem Maria. Como libertou aquele escravo. Então, este primeiro fato, esta primeira recordação, nos faz perceber o quanto nós ainda somos muito mesquinhos em nossa devoção. Muito pequenos, né? Muito pequenos ainda em nossa devoção para com a Virgem Maria. A gente precisa aprofundar muito mais. O segundo é de um homem que se declarava ateu e, vendo o povo peregrinar para o santuário, ele disse que ele iria entrar dentro do santuário e saudar a Virgem Maria com o burro dele, entrando para dentro da igreja. E ele desafiou. Nossa Senhora arriou o animal e foi. E aí, quando ele quis entrar dentro, ainda no santuário velho, né? Ele quis entrar dentro da igreja com a mula, e a mula não entrou de jeito nenhum. A mula levantou as 2 patas e plantou as 2 patas na calçada, na escadaria da igreja, e não entrou. E tem até hoje lá a marca da pata da mula. Ficou lá na escadaria de cimento. Porque este homem achava que tudo aquilo era invenção da cabeça das pessoas e que lá não existia nada de extraordinário. E aí, né, o burro se demonstrou mais inteligente do que o dono. E depois dizem, coitado, chamam de burro, né? Porque quem era burro, na verdade, não era o animal. Não é? Está lá o sinal para quem quiser ver. É claro que é um sinal, entre aspas, de tantos outros sinais muito simples. É um sinal muito simples. Mas é um sinal que não tem como alguém negar que não aconteceu algo de extraordinário, que não foi a manifestação de Deus, que não foi Deus que se revelou e que se mostrou por meio da intercessão da Virgem Maria. E o terceiro fato que quero recordar, esse é importante a gente nunca mais esquecer, é da Rainha Isabel. Quando ela, para começo de conversa, era estéril, não podia ter filho. E numa das vindas dela no santuário, ela fez a Nossa Senhora uma promessa. E que se Nossa Senhora concedesse a ela a graça da maternidade, ela iria dar, né, como presente para Nossa Senhora as suas joias. E ela rezou piedosamente e alcançou a graça. Teve 3 filhos. Teve 3 filhos e ela designa a intercessão da Virgem Maria este milagre. E aí, o que ela faz? A imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela não tinha este manto que ela tem. Era a imagem somente sem o manto. E aí, como um sinal de gratidão a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, ela doou as joias que ela tinha
e mandou confeccionar um manto de Nossa Senhora, confeccionada com as próprias joias que ela tinha, e ofereceu a Nossa Senhora. E um outro detalhe é que ela também não tinha ainda confeccionado a coroa que ela usaria como rainha. E aí ela manda o Orífio fazer o desenho da coroa, a mesma coroa que seria a coroa dela, e ofertou a primeira coroa que Nossa Senhora usa, né, que era aquela outra coroa, né? A primeira coroa foi justamente o desenho da coroa da rainha. Ela usaria aquela coroa. E ela faz uma promessa, e essa promessa eu acho bastante significativa. E ela disse que se ela tivesse 10 tronos ou mais, ela daria todos eles a Nossa Senhora. E disse que se ela não tivesse oportunidade de reinar sobre o Brasil, que Nossa Senhora reinasse para sempre e eternamente fosse a imperatriz e a rainha do Brasil. Ela fez esta oração diante da imagem. E ofereceu o que seria a coroa dela, ela ofereceu a Nossa Senhora, para que ela fosse a rainha e padroeira do Brasil. Logo depois o Papa a declarou como rainha e padroeira do Brasil. Então, esse fato é um fato, né, extremamente importante. Extremamente importante. E ela disse uma coisa que já é fé da igreja, já era fé da igreja desde muito tempo. Né? Ela disse que pelo reinado da Virgem Maria haveriam de vencer todo o mal e tudo aquilo que atacasse de forma contrária à nossa nação. Seria vencido pela intercessão de Nossa Senhora, pela rainha Nossa Senhora Aparecida. E de fato, né, depois deste acontecimento, muitos outros sinais, muitas outras graças, muitas outras manifestações de Deus por meio da intercessão de Nossa Senhora Aparecida se foi possível vivenciar. E continua se vivenciando até hoje, de graças que a gente não tem nem ideia. De graças que a gente não tem nem ideia. Quando eu era pequeno, não sei se vocês sabem, acho que algumas pessoas sabem, outras pessoas eu não contei, eu tenho um problema de visão. Eu enxergo só com um olho. Eu sei que não parece, mas eu só enxergo com o olho esquerdo. O olho direito eu não enxergo. Eu falo que é defeito de fábrica. Minha mãe deve estar assistindo lá em casa, depois ela vai brigar comigo. E quando eu era menor, meu pai, a única foto de criança que eu tinha, meu pai pegou a foto e levou lá no santuário, pedindo a Nossa Senhora que Deus, por intercessão de Nossa Senhora, eu fosse curado. Deus não me curou do olho direito, mas Ele me deu um olho esquerdo que enxerga melhor do que 3 olhos. Com um olho só, graças a Deus, eu enxergo muito bem. Né? Com certeza, eu designo esse fato, né, da visão do olho esquerdo ser muito boa a um milagre de Nossa Senhora. Né? Operado na minha vida a pedido do meu pai, né, que hoje já está na glória. E quando eu estive em Piedade, no dia do meu aniversário, meu pai e alguns amigos foram para celebrar meu aniversário. E aconteceu que o carro das pessoas que estavam indo, um dos carros ferveu o motor. E na paróquia onde eu trabalhava, eu usava como condução um Fusca. E aí eu peguei o Fusca e fui buscar as pessoas que estavam no meio do caminho com o Fusca. Só que, detalhe, eu queria andar com o Fusca 120 por hora. Naquele dia eu descobri que não se pode fazer isso com o coitado do Fusca, né? Que não dá certo. De modo que, por causa da velocidade e da responsabilidade minha,
Na Estrada de Piedade, depois que passa o trevo, tem uma curva em forma de S. Então a curva faz assim e depois ela faz assim. E eu queria fazer aquela curva com o Fusca em 120 por hora. Evidente que não deu certo, né? Porque o Fusca, na primeira curva, foi tranquilo. Na segunda curva, o Fusca foi e não voltou. E para trazer o Fusca de volta para a pista, foi em perereco. O Fusca rodopiou 3 vezes, né? E parou como que vindo sentido Sorocaba. Para mim, eu tinha rodopiado com o Fusca, tão somente rodopiado com o Fusca, com as 4 rodas no chão e parado como do sentido que eu estava indo. Meu pai estava vindo atrás com o carro dele. E ele viu tudo o que aconteceu. Aí meu pai passou por mim, parou a distante, né, um pouquinho à frente. Eu toquei o Fusca, parei do lado do pai, abaixei o vidro, como se não tivesse acontecido nada. Perguntei para o meu pai assim, o que tinha acontecido com ele. Né? E a resposta do meu pai foi, né, uma chicotada. Falei assim, comigo não aconteceu nada, mas você tome cuidado, seu irresponsável. Onde já se viu andar com o carro dessa velocidade? E aí eu contestei, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque você não viu. Você não estava aqui fora, você não viu o que eu vi. Eu rodopiei com 2 rodas do carro no chão. Igual o Herbert, sabe? Aquela, né? Daquele jeito. Rodopiei 2 vezes, né? E o carro parou. Fomos para o almoço, celebramos o almoço. A minha mãe disse que nós celebramos aquele almoço com cara de velório. Meu pai ficou quieto, eu não abri uma palavra, não toquei no assunto. Almoçamos, terminamos de almoçar. No final, meu pai pediu para fazer uma foto comigo do lado do Fusca. E aí ninguém entendeu nada. Mas por que faz tempo que está aqui, vai tirar foto com o Fusca agora, por quê? Ninguém entendeu nada. Mas por quê? Porque quando tinha acontecido de eu rodopiar, o meu pai clamou o nome de Nossa Senhora Aparecida. E depois ele falou que o carro não capotou, porque a situação, se capotasse o carro, era assim. Do lado direito tinha uma ribanceira enorme, e do outro lado também tinha uma ribanceira enorme. Então, se o carro capotasse ali, ia parar, sabe-se lá Deus onde ia parar. E aí, né, meu pai chamou por Nossa Senhora, e ele designa o fato de não ter acontecido nada comigo, milagre de Nossa Senhora. Ele tirou uma foto, mandou revelar, aquela foto grande, e levou lá no santuário de Aparecida. Né? E aí, por isso então, depois, agora aqui, estando em Porto Feliz, eu comprei um Fusca. Né? Porque sou apaixonado por Fusca, mas também porque o Fusca me traz esta lembrança, esta recordação do meu pai. Né? E aqui a gente poderia passar a tarde toda citando detalhe, eu aprendi, tá? Eu não ando mais com o Fusca a 120 por hora. É só 80, 60 no máximo. Né? Quando chega a 80, fala, opa, já está muito rápido. Né? Então, a gente aprende, né? Depois que a gente vai passando pela vida. E de modo que a presença de Nossa Senhora Aparecida, né, na minha vida é muito forte, é muito marcante. Tem outras histórias, mas acho que para ilustrar e aprofundar um pouquinho mais a nossa devoção à Nossa Senhora Aparecida, eu acho que esses fatos, né, 3 da nossa história e 2 que aconteceu comigo. Acho que esses são já suficientes para a gente aprofundar um pouquinho mais. Por isso, eu quero terminar dizendo assim, viu, não tenhamos medo de termos uma devoção aprofundada, de pedir, como eu disse na missa de domingo. Sabe quando a gente não consegue mais fazer as coisas? Quando parece que tudo vai desabar, quando não tem mais resposta, quando não tem mais o que fazer, né? Que a gente possa, com confiança, chamar pela mãe. Daquele jeito que a gente chama a mãe, né? Mãe! Mãe! Ou às vezes não precisa nem falar nada.
Quantas e quantas vezes, né, eu como padre, passando por situações difíceis, né, somente de dizer um bom dia ou de não dizer nada, a minha mãe já consegue identificar. E hoje não está legal, hein? E às vezes não precisa falar nada, porque sabe. Quando não tivermos o que dizer, quando não soubermos o que dizer, que a gente tenha essa confiança de nos aproximar dela e pedir. E se não conseguir pedir com palavras, que peçamos chorando. Né? Se não conseguirmos pedir chorando, que peçamos gritando. Se não conseguirmos gritar, que peçamos no silêncio do coração. Ela vai saber entender. Como uma boa mãe. Né? Como percebeu as necessidades nas bodas de Caná. Ela vai saber entender. E vai dar um jeitinho. Né? E vai dar um jeitinho. Toda mãe, quando vê o filho passando por apuros, ela mexe os pauzinhos. E quando a mãe mexe os pauzinhos, as coisas acontecem. É assim ou não é? A gente vive isso com a mãe da gente, não vive? Né? Então, com a nossa mãe do céu, deve ser assim também, não deve ser diferente. Que com certeza ela vai dar um jeitinho. Né? Dar um jeitinho. E as coisas irão se resolver e as coisas irão tomar um outro rumo que muitas vezes a gente não esperava. Né? Que fosse dar uma solução para certas situações que a gente passa na vida. Pensamos a mãe que com certeza Jesus nunca irá negar um pedido da mãe dele. Se a mãe dele pedir, com certeza nós conseguiremos de Jesus. Que a gente saiba nos aproximar dela e dela suplicar as graças de Deus para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.